Voltamos esta tarde mais renovados e pela graça de Deus vamos aqui juntos mostrar o roteiro do que está programado para o Impacto Moçambique 2026. É um documento extenso que está em poder da administração da missão. Assim que a gente está fazendo isto aqui na cidade da Beira, o pastor Zangarotti está fazendo o mesmo trabalho na cidade de Pemba, né? E o que nós vamos fazer é apenas mostrar a estrutura do que deverá acontecer em preparação deste Impacto Moçambique 2026. Deixe-me primeiro fazer uma correção. Aqui nós estamos a fazer o lançamento. Estamos a fazer o pré-lançamento. Este é o pré-lançamento do Impacto Moçambique 2026. O que é, então, Impacto Moçambique 2026? Depois da última sessão da Conferência Geral, que foi realizada em julho de 2022, a divisão sentou e desenhou uma estratégia de evangelismo para o nosso território da África Austral e Oceano Índico. Levou o plano para o Comitê Executivo da divisão e lá o plano foi aprovado que toda a divisão deveria, a partir de 2023, centralizar os esforços evangelísticos numa das uniões dentro da nossa divisão. A nossa divisão da África Austral e Oceano Índico tem perto de 10 uniões e ali foi feito o arrolamento e indicado o ano em que cada união poderá receber outros países irmãos para impactar esse país. É assim que em 2023, os países escolhidos foram Botsuana e África do Sul. Todas as uniões foram chamadas a mandar seus pregadores nestes dois países, Botsuana e África do Sul. E de janeiro a dezembro de 2023 era Impacto South Africa and Impact Botswana. Não sei se todas terão participado, quando digo todas, uniões, mas o que sei é que Moçambique não enviou nenhum pregador. Seguiu-se então o ano 2024, que é o segundo ano deste roteiro de evangelismo. E o país é Zâmbia, Impact Zâmbia. Foi organizado o território da divisão. Foram todos os países e suas uniões mobilizados para enviar os pregadores para a Zâmbia. E para nossa alegria, no ano passado, 2024, Moçambique enviou para a Zâmbia pelo menos 4 pregadores. 2025, o impacto chama a todos nós para
IOUC, Indian Ocean Union Conference, aqui nas águas do Oceano Índico. Madagascar, todas as suas ilhas, Maurícias, Seychelles e todos os países que constituem aquela união. Desta vez, queiram adivinhar com quantos pregadores a União Moçambicana vai participar. Com 7 pregadores. Essas campanhas vão decorrer dos dias 16 de maio até 31 do mesmo mês. Vão daqui da nossa união 7 pregadores para participar do impacto IOUC. Quem pode participar num país na pregação do Evangelho? Aquele que tiver decidido participar. Seja ele pastor, seja ele membro da igreja. Desde que você conheça a língua, é chamado a participar. Então nós estamos diante de um desafio, levarmos 7 pregadores falantes de língua portuguesa para uma união com países de línguas à mistura. Algumas ilhas são pertença de França, são territórios literais da França. Não tem bandeira, se identificam com a França. Portanto, são falantes de francês. Mas todos nós decidimos que vamos ensaiar a língua da nossa divisão para pregarmos na Indian Ocean Union Conference, nessas datas que aqui mencionei. Quando tudo terminar, então, em 2025, que é este ano, nesta união vizinha de Madagascar e outras ilhas, a divisão vem para Moçambique. Todas as uniões vêm para onde? Moçambique. Vai ser o impacto Moçambique. Então, o impacto Moçambique, na verdade, não é corrente deste ano de 2025. A nota tônica que pregadores da Conferência Geral, da Divisão e de muitos outros países são chamados a estar é nas ilhas. É nas ilhas. É nas ilhas. Mas para 2025, eu digo para 2026, será Moçambique. E nós temos que estar preparados desde agora, para que este impacto 2026 não falha nada. Então, ao nível da União, sentamos e traçamos um roteiro, guião de atividades que deverá nortear o impacto Moçambique 2026. Vou fazer aqui alguns highlights, mas deixe-me abrir aqui antes um parênteses para lermos Mateus 24, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e só então que vai acontecer o quê? Vai acontecer o fim. Acredite, querida igreja, não temos mais condições de continuar a viver neste planeta. Não há. Vivemos até demais, além do que deveríamos ter estado neste planeta.
Se vocês conferirem o cumprimento dos sinais proféticos, vão exceder o nível de cumprimento. O que acontece hoje é o cumprimento dos sinais preditos por Jesus em Mateus 24, a olho nu e à nossa vista. Que cada dia que passa, nós nos surpreendemos pelas maneiras como o comandante do mal usa as pessoas para se destruírem e destruírem outras pessoas. O único sinal que deve se cumprir agora, que todos os demais se cumpriram, estão se repetindo: cheias, seca, fome, guerra, violência, criminalidade e tudo o resto. Há um sinal que vai determinar o fim: a pregação do Evangelho. É por isso que, ao estar diante da igreja nesta tarde, é para desafiar cada membro da igreja, cada pastor da igreja, a não estar na igreja em nenhum dos outros grupos. Pastor, porque afinal são quantos grupos na igreja? Existem na igreja 3 grupos. Grupo daqueles que não sabem o que está a acontecer com a igreja. Estão perdidos no tempo, estão perdidos no espaço. Existe o segundo grupo, o grupo daqueles que sim estão na igreja, sentados, sabem o que acontece, mas apenas porque estão assistindo, não se envolvem, não estão lá colocando a mão na massa, não estão lá na linha da frente, estão presentes fisicamente. Mas há um terceiro grupo, ao qual todos nós devemos fazer parte: o grupo daqueles que fazem as coisas acontecerem. Aqueles que saem para enfrentar os desafios, aqueles que saem para ir contra ventos, aqueles que saem como guerreiros para desafiar os seus limites e, no nome de Jesus, dizer que eu quero participar na proclamação da mensagem do último clamor a este mundo e se levantarem como pregadores. É por isso que estamos fazendo este lançamento. Eu nunca, por exemplo, conduzi na vida uma semana de oração sequer em inglês, mas eu coloquei um desafio na vida: conduzir 15 dias de evangelismo em inglês, porque não posso ser alguém sentado olhando e se calhar até nem sabendo o que está a acontecer. 6 outras pessoas também, 4 deles já quebraram gelo porque estiveram na Zâmbia no ano passado. Mas nós, os outros 3, estamos a ir, porque esta é a direção que todos estamos sendo chamados a ir. E a pregação do Evangelho não tem fronteiras. É para ser pregada em todas as nações. E nós, como Moçambique, somos uma nação. E sendo uma nação, toda a divisão estará aqui em 2026. Por isso, sentamos e produzimos este documento que se assenta em 5 pilares e tanto na linha vertical e 4 pilares ou 5 também
na linha horizontal, a começarmos com o relacionamento com Deus. É aqui onde tudo começa. Quando nós terminamos de fazer este roadmap, eu sabia que a minha vida de oração não estava boa. E eu quis dar uma virada com Deus. E iniciei uma vida de oração mais ativa, de relacionamento com Deus. Aí é quando se levantaram as batalhas que eu contei aqui. Então todos nós, na fase em que estamos, que é esta, a partir do mês de abril, junho deste ano 2025, somos desafiados a voltarmos para Deus. Pode ser que você tenha as suas meditações todos os dias, leia a sua Bíblia todos os dias, pregue todos os dias, de maneira ordinária. Mas o chamado a partir deste mês é para que você, como membro da igreja, você como pastor, você como esposa, você como marido, você como jovem, como criança, como idoso, decreta voltar para um relacionamento com Deus que te dê uma experiência durante este trimestre, que vai de abril até ao mês de junho. Isso deve acontecer ao nível das nossas famílias, deve acontecer ao nível individual e deve acontecer também ao nível das nossas igrejas. A preencher este período que vai de abril deste ano até o mês de junho. Depois deste período, vamos iniciar o segundo, que é o período de formação das equipes de trabalho. As equipes de trabalho deverão ser formadas ao nível das nossas missões, ao nível da União, ao nível das igrejas locais. E isso deve decorrer desde os meses de julho e agosto deste ano. Tem aqui os promotores desta atividade, pastor da igreja local, anciãos das igrejas locais e os departamentais do Ministério Pessoal, da Missão, da União e também das igrejas. Vamos sair desta para a fase que se segue. Depois do mês de agosto, entraremos no terceiro pilar. O terceiro pilar é a realização de contatos, de serviços comunitários, fase de chamadas pré-campanhas. Isso poderá iniciar no mês de setembro deste ano, até ao mês de dezembro deste ano 2025. A igreja é chamada a se levantar e fazer trabalhos nas suas comunidades. Projetos que beneficiem a comunidade onde a igreja se localiza. E como igreja, se une, usa os seus recursos, usa as contribuições dos seus membros e impacte as vossas comunidades, desde o mês de setembro até ao mês de dezembro de 2025. Até ali terminamos o ano 2025. Agora entraremos no mês de janeiro de 2026
e no mês de janeiro a março, no mês de 2026, alguma data a ser marcada em coordenação com a divisão, há de haver o lançamento do Impacto Moçambique 2026, no mês de janeiro de 2026. Então, alguns no mês de janeiro, as nossas equipes vão se desdobrar por 4 missões que a nossa União tem, para nessa mesma data ser declarada aberta as campanhas do Impacto Moçambique 2026. O que nós agora devemos nos concentrar são estas atividades que nos levam até a data dezembro de 2025. E quando o lançamento agora tiver sido feito no mês de janeiro, estão marcadas as datas da realização do evangelismo de colheita em 2026. E este é o último pilar. As datas em que nós receberemos pregadores vindos de todos os países do planeta. Inclusive, se o resultado, independente do que o resultado da sessão da Conferência Geral ditar, pastor Ted Wilson manifestou o interesse de estar nessa campanha. Muitos pregadores estão orando por este projeto, estão sonhando para vir participar neste Impacto Moçambique. E isto, a data poderá ser decidida e determinada em relação ao líder máximo da igreja na GC, mas o que consta aqui, as datas da primeira fase da colheita será 17 de maio, 17 a 31 de maio de 2026. Aqui teremos pregadores vindos de todos os países. E quando eles vêm, alguns falam português, outros poderão ser falantes do inglês, e provavelmente alguns serão falantes de francês. E nós estamos nos concentrando, a partir deste momento, em 2 línguas. Queremos tradutores serem identificados a partir de agora, que podem traduzir de francês para o português e de inglês para português. Porque na nossa divisão somos apenas 3 países falantes de português: Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Então, nestas datas de 17 a 30 de maio, vai ser a primeira fase de colheita, onde todos nós teremos que estar preparados com lugares de campanha selecionados, lugares bem ornamentados como estamos aqui, todo organizado. Temos os requisitos para que um lugar possa receber um pregador internacional. E essas informações estão em poder da administração da missão central. E depois desta primeira fase, que termina no dia 30, vai seguir a segunda fase, aonde vamos entrar todos os pastores, todos os anciãos e todos os que tiverem se preparado como pregadores. E esta fase vai decorrer do dia 6 a 19 de setembro
de 2026. Esta vai ser a segunda fase. Passada a segunda fase, vai seguir então a terceira fase, a fase do evangelismo da Rádio Adventista Mundial, Rádio Adventista e Televisão Adventista Mundial. Eles também querem fazer parte do Impacto Moçambique. Estes poderão ver, estamos lhes propondo as datas, que ainda estamos em negociação com eles, e se eles pudessem aparecer na terceira fase ou na segunda, havemos de lhes encaixar lá e eles irão com tudo para, provavelmente, com pregadores por eles financiados, também serem espalhados pelo país, mas ter um centro nacional que o grande orador vai falar para Moçambique e não só para todo mundo. Então, como podem ver, é um desafio diante de nós. Grande desafio diante de nós. Requer nossas forças, requer nossas atitudes. Quando toda esta informação estava organizada e alinhada, pensando que tudo está nos carris. Este computador que nunca me foi fiel por 11 anos colapsou e tinha perdido toda essa informação. E eu a tenho agora de volta. Sei, queridos, porque estamos sendo desafiados para entrar num momento decisivo para Moçambique. Num momento decisivo para mim. Um momento decisivo para você. O apelo que quero deixar ao fechar e concluir a minha apresentação, estamos no mês de abril, estamos no mês de maio e isto vai até o mês de junho. Tenha a sua experiência com Deus. Na última noite eu já tive a minha. E aliás, a última noite é onde o véu caiu. E eu levantei. E pela graça de Deus, levaremos este barco até aonde Ele nos permitir. Para a honra e glória do seu nome, você não seja assistente na igreja. Se você conhece o inglês, treina para participar do evangelismo como tradutor. Se você conhece francês, aprimore a sua língua neste trimestre, fazendo as suas conexões com Deus, usando essas literaturas, para entrar no Evangelho, no Impacto Moçambique, como pregador, através da tradução. Identifique cada membro da igreja, o que vai fazer no Impacto Moçambique. Mas não disse, no nome de Jesus. Amém.